Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso aos meus e-books e audiobook. A coletânea de contos, Contos e Causos de Arrepiar. O Homem que Encontrou Deus e Além do Medo, que já estão disponíveis na plataforma Amazon e Hotmart. O Homem que Encontrou Deus e Além do Medo já foram aprovados para virarem cópias físicas na Amazon. Logo estarei trazendo o link deles para vocês. Deem uma olhadinha lá. Não se esqueçam pessoal, sábado temos a nossa live marcada, às 10h30 da noite. Aguardo todos vocês. Um bom conto a todos. Frete macabro. O celular vibrou em cima do painel, às 23h15. O brilho da tela era a única luz na cabine escura. Era um frete de última hora. Valor 3 vezes acima da tabela. O local de carregamento? Um galpão sem letreiro, nos arredores industriais, longe das rotas principais. Quando cheguei, os portões de ferro rangeram, como se pedisse para eu dar meia volta. 3 homens, com rostos escondidos por bonés e sombras, moveram-se com uma rapidez mecânica. Em menos de 10 minutos, as portas do baú foram batidas e o lacre foi travado. Não abre, não para. Entrega no Cais 4, no porto, às 3 da manhã. Se atrasar um minuto, o frete não será pago, disse um deles, com uma voz que parecia lixa arrastando no cimento. Eu não pude nem conferir a carga. Só vi o volume, algo grande, ocupando quase todo o espaço, envolto em lonas grossas e correntes que pareciam exageradas para um transporte comum. O peso fazia os eixos do caminhão reclamarem, antes mesmo de eu engatar a primeira. A estrada estava deserta. O asfalto daquela madrugada parecia um rio de piche, engolindo os faróis. Mas após a primeira hora de viagem, o silêncio da cabine foi quebrado. Um baque surdo vindo lá de trás. No início achei que fosse a carga se acomodando nas curvas. Mas o som não era de algo caindo. Era um ritmo constante. Como se algo estivesse testando a resistência das paredes de aço do baú. Olhei no retrovisor. O caminhão balançava levemente, mesmo em linha reta. O peso lá atrás estava se movendo. Não era uma carga inanimada. Havia algo vivo, algo grande demais para estar ali, respirando contra o metal. O ponteiro do combustível baixava mais rápido que o normal, e o porto ainda parecia uma eternidade de distância. Naquelas paragens solitárias, onde o mistério e a ficção se encontram, eu comecei a entender que aquele frete não era sobre o que eu estava levando, mas sobre o que estava me observando através da parede da cabine. A curiosidade finalmente venceu. Eu não podia entregar aquela carga sem saber o que estava transportando sob o manto da madrugada. Encostei o caminhão em um recuo na estrada, onde a vegetação parecia fechar o caminho com o dedo de uma mão esquelética. Desliguei o motor. O silêncio que se instalou foi absoluto, interrompido apenas pelo estalar do metal do motor esfriando e pela minha respiração, que saía em lufadas curtas e brancas por causa do frio. Peguei a lanterna e desci. O cascalho sobre minhas botas parecia gritar no silêncio da noite.
Caminhei até a traseira do baú. O lacre brilhava sob a luz da lua. Mas o que me fez parar foi o cheiro. Não era o cheiro de carga comum, de combustível ou da estrada. Era um odor denso, ferroso, que invadia as narinas e grudava na garganta. O cheiro metálico e inconfundível de sangue fresco. Aproximei o ouvido da porta de aço. De dentro do baú, vinha uma respiração pesada e úmida. O som de algo grande se arrastando sobre o assoalho de madeira, fazendo o caminhão balançar levemente. Minhas mãos tremeram ao tocar a trava. Eu sabia que a galera estranha que me contratara fora Clara, não Abra. Mas o cheiro de sangue era um convite maldito que eu não conseguia ignorar. Rompi o lacre. O estalo partindo ecoou pela estrada deserta. Puxei a alavanca e a porta rangeu, abrindo-se para um abismo de escuridão. Direcionei o feixe da lanterna para o interior do baú. A lona grossa que envolvia a carga estava retalhada. As correntes esticadas no limite prendiam algo que se encolhia no fundo, onde a luz da lanterna batia. O chão brilhava com um líquido escuro e viscoso que escorria pelas frestas do assoalho. Um par de olhos gigantescos e circulares captou a luz. Eles estavam vidrados em mim. Eles apenas observavam, carregados de uma fome antiga. Naquele momento, o cheiro de sangue tornou-se sufocante. Percebi que eu não era apenas o motorista de um frete de última hora. Eu estava carregando algo muito pior do que contrabando. O pânico era um motor desregulado dentro do meu peito. Minhas mãos ensopadas de suor e do gelo da madrugada lutavam contra a trava. Forcei o metal com o ombro, sentindo aquele cheiro metálico de sangue impregnar meus poros, e bati o lacre. Foi um remendo mal feito, uma tentativa desesperada de fingir que eu não tinha visto aquela coisa. Subi na cabine e ocupei meu lugar no volante, como quem foge de uma sentença de morte. Cada quilômetro até o porto foi uma eternidade. Eu sentia o peso lá atrás balançar, não como carga, mas como algo que se ajeita para o bote. Quando os portões do porto de Rio Grande surgiram sob a luz pálida da lua, a realidade se tornou ainda mais distorcida. No cais 4, a neblina não era branca, era acinzentada e parecia brotar do próprio casco do navio atracado. Era uma embarcação antiga, de madeira escura e metais que não brilhavam, sem bandeira visível, batizada com letras em um alfabeto que meus olhos não conseguiam traduzir. Eles estavam lá, parados em uma linha perfeita. Não havia o barulho comum dos portos. Não havia empilhadeiras, nem gritos, nem o rádio de algum vigia. O silêncio era absoluto. Eram 5 ou 6 figuras, todas vestidas com sobretudos pretos que desciam até os calcanhares, feitos de um tecido tão pesado que nem o vento do litoral conseguia mover. Seus cabelos eram longos, lisos e caíam sobre os ombros imóveis. Quando desci do caminhão, o frio me atingiu como uma lâmina. Não era o frio do sul, era algo que vinha de dentro deles. O líder se adiantou. Ele não caminhava, ele deslizava. Cada passo era meticulosamente planejado.
uma economia de movimentos que nenhum ser humano possui. Quando a luz da lua atingiu seu rosto, viu uma pele de uma palidez de mármore, perfeitamente lisa, e os olhos, eles não piscavam. Eram globos de um brilho vítreo que pareciam enxergar através da minha pele, direto no meu medo. O transporte foi satisfatório? A voz dele tinha um sotaque estrangeiro, arrastado e sibilante, como se ele não estivesse acostumado a usar as cordas vocais para falar. Tentei responder, mas minha garganta estava seca. Apenas entreguei os papéis. Seus dedos eram longos e as unhas tinham um brilho polido, quase mineral. Ele não olhou para os documentos. Seus olhos estavam fixos no baú do caminhão, com uma reverência faminta, como caçadores que contemplam o maior dos prêmios. Os outros se aproximaram do caminhão. Eles não faziam esforço para carregar as caixas que agora retiravam. Moviam-se com uma força silenciosa e desproporcional. Vi um deles passar a língua pelos lábios ao sentir o cheiro que escapava pelas frestas da porta. Aquele mesmo cheiro metálico que quase me fez desmaiar na estrada. Eu não esperei o obrigado. Assim que o último volume foi retirado, subi na cabine e arranquei. Pelo retrovisor, vi as figuras de pretos paradas no cais, observando o caminhão partir, imóveis como estátuas em um cemitério sob o luar. Eu já estava subindo a alça de acesso à rodovia, querendo apenas o asfalto e a luz do sol que ainda demoraria para chegar, quando o som atravessou o vidro, vindo daquele navio de madeira negra e muito estranho. Um enorme uivo preencheu a noite. Não era um lobo, não era um homem. Era um grito de libertação e de fome secular. Naquele momento eu soube. Eu não tinha carregado uma carga. Eu estava carregando uma presa para um caçador. A única dúvida era: quem era a presa e quem seria o caçador? A única coisa que sei é que tem muita coisa macabra acontecendo por trás das cortinas desse mundo, que a maioria das pessoas não desconfia ou acredita. Mas eu sei o que vi na carroceria do meu caminhão naquela noite, e nos olhos daqueles que o receberam, e aquilo, definitivamente, não era uma coisa desse mundo. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhe com os amigos e clique no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos. Uma boa noite e até o próximo conto.